Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia tempo que o Paulo vinha me cobrando quando que eu ia levá-lo até em casa para conhecer a minha família. Já estávamos juntos há 2 meses. Eu gostava dele. Estava até apaixonada e sabia que ele também gostava de mim. Só que, sei lá, eu queria que o nosso relacionamento se firmasse um pouco mais antes de começar a frequentar a nossa casa. Até que, no fim, meu irmão estava de aniversário e resolveu fazer uma festa. Na verdade, um churrasco, no sábado. E eu achei que seria uma excelente oportunidade para levar meu namorado em casa pela primeira vez. Eu trabalhava no caixa de uma loja de materiais de construção. E no sábado, meu expediente terminava às 7 horas da noite. E aí ele ficou de passar para me apanhar e de lá fomos direto para a festinha do meu irmão. O churrasco, na verdade, aconteceu na casa da minha irmã, que morava nos fundos do nosso terreno. A Adriana já era casada. E como meu cunhado não tinha casa própria, eles tinham construído ali mesmo, nos fundos do terreno. E como tinha uma área própria para fazer churrasco, tudo acabou acontecendo ali. Quando chegamos, estava todo mundo na maior animação. Apresentei o Paulo para minha mãe, para o meu irmão, aos conhecidos. Só que quando chegou a vez de ele conhecer a minha irmã, para minha surpresa, descobri que os dois já se conheciam. Quando ficaram frente a frente, eles se olharam assim, com aquela cara esquisita, como se estivessem surpresos. Lembro que eu falei: essa é a Adriana, minha irmã, e esse é o Paulo, meu namorado, mas que cara é essa, gente? Antes mesmo de se cumprimentarem, a Adriana fez uma careta, olhou para mim e falou: então é esse o Paulo que você está namorando, gente? Você não vai acreditar. Mas a gente se conhece. Aliás, você trabalha ainda no mesmo lugar, Paulo? Olha como esse mundo é pequeno. Os dois já se conheciam. Tinham trabalhado juntos antes da minha irmã se casar. Ela agora cuidava só da casa e da filha pequena. Minha sobrinha tinha só 3 anos. Enfim, acabei deixando o Paulo ali, conversando com a Adriana, e fui até em casa tomar um banho, trocar de roupa. E quando voltei, os dois ainda estavam no maior papo. Depois ele veio me falar: nossa, não acredito, que coincidência. Você e a Adriana irmãs. De fato, era realmente uma coincidência enorme. De todo modo, ele adorou conhecer a minha mãe, gostou também de ter reencontrado a minha irmã. Os dois, repito, tinham trabalhado juntos. E desde aquele dia, passou a frequentar um pouco mais a nossa casa. Não era toda semana, mas, enfim. Antes, a gente sempre combinava de ele me pegar no terminal quando marcávamos de nos vermos final de semana. Mas depois, ele passou a ir direto em casa. Até nos domingos ele aparecia para almoçar. Para minha alegria, minha mãe simpatizou muito com ele. Disse que eu tinha escolhido o homem certo para namorar. Mesmo assim, ela me deu aquele aviso: só não vai fazer que nem a tua irmã, né, gente? Engravidar antes do casamento. Pelo menos você, eu quero que faça as coisas direito. Olha, eu estava vivendo uma fase da minha vida que estava sendo tão boa. Sabe quando tudo começa a se encaixar? Não tem aquela fase ruim que tudo é errado? Tem também a boa. As coisas começam a acontecer de um jeito assim, e com naturalidade, pois era o momento que eu estava vivendo. Sabe quando tudo parece que vai se encaminhar para o lado que a gente quer? Estava trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro, pensando até em retomar os estudos, fazer um curso, pelo menos um curso de aperfeiçoamento. E o melhor de tudo, tinha conhecido um cara bacana e estava apaixonada. E que também gostava de mim. Que mais eu podia querer da vida? O problema foi que
antes de completarmos 7 meses de namoro, aconteceu algo que eu sinceramente não esperava. Na verdade, eu já vinha notando uma certa diferença no modo como o Paulo me tratava. Não que ele estivesse sendo descortês ou indelicado comigo, não. Mas andava assim meio aéreo. Sabe a pessoa quando fica meio distante? Começou inclusive a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito: desmarcar encontros. E depois você sente quando a pessoa muda. Principalmente ele, que sempre foi tão atencioso, tão carinhoso comigo. Um sábado, a gente não tinha se visto. Ele inventou um pretexto para a gente não se encontrar. E no domingo, tivemos uma conversa. Pelas tantas, sem conseguir me olhar nos olhos, ele falou aquela sentença. Para mim soou como se fosse realmente uma sentença de morte. Então, Jennifer, você tem me cobrado meu jeito, e realmente está acontecendo uma coisa que você já deve ter percebido, que o nosso namoro não tá legal, né? Acho melhor a gente... Paulo, por favor, o que você está dizendo? Como assim nosso namoro não... Você está querendo dizer que quer terminar? Eu amo você, não quero que você se afaste de mim. Pois é, Jennifer, mas como eu estava te dizendo, não tem outro jeito. Como assim não tem outro jeito? Você só pode estar brincando comigo. Infelizmente não tô. Desandou. Não tá legal. Como que não tá legal? Você conheceu outra pessoa? É isso? Você não gosta mais de mim? Nem responder ele respondeu. Só que tem horas que o silêncio diz muito mais do que palavras. Ele nem precisava responder. Bastava ver o jeito dele. Ele não conseguia me encarar. Sabe, ficou o tempo todo olhando pro nada. Depois pediu desculpas. Disse que não queria me fazer sofrer. Mas que seria pior se a gente continuasse junto. Entrou no carro e simplesmente se foi. Me deixando completamente perdida, sem chão, com o rosto banhado de lágrimas. Como eu já disse, eu vinha notando alguma diferença no modo como ele se portava e me tratava. O tinha cobrado, inclusive. Só que, sinceramente, eu não esperava que chegasse a tanto, que ele terminasse o nosso relacionamento. Só que é aquela coisa, quando ama, a gente não desiste. E eu também não desisti. Pelo menos não, sem tentar uma reconciliação. Mas toda tentativa que eu fazia, parece que só piorava tudo. Até que no fim, tive de me conformar. Até porque quando um não quer, não adianta insistir. Tudo estava tão bem na minha vida. Tudo assim parecia se encaixar. Trabalho, vida pessoal, namoro. Há quanto tempo que eu não tinha uma pessoa como ele? Por quem estava apaixonada, sonhando com o nosso futuro, com a felicidade, até com uma família, até em filhos a gente às vezes conversava. Eu estava vivendo a melhor fase. Aí de uma hora para outra, vejo o meu castelo de sonhos desmoronar. O pior é que ele não me deu uma explicação plausível para desmanchar o namoro. Simplesmente terminou daquele modo esquisito. A justificativa dele foi de que o nosso namoro não andava legal. Não andava legal por causa dele. Porque ele tinha mudado. Porque para mim estava tudo bem. Sabe, eu não sou boba. Com certeza, ele devia ter conhecido outra mulher. E olha, só de pensar nisso, eu me senti ainda pior. Sabe, desde aquele dia, eu que estava tão feliz, passei a viver
num mar de lágrimas. A única coisa que eu sabia fazer era chorar. Passava os domingos trancada em casa, deitada na cama, lembrando, pensando, me fazendo perguntas. O que eu fiz de errado, meu Deus? Sabe, ele gostava de mim. A gente andava tão bem. O nosso namoro sempre foi tão bacana. A gente sempre se entendeu tão bem. Ficava olhando as nossas fotos, relendo mensagens que a gente trocava. Sabe, não dava para entender como que aquele amor tão bonito que ele dizia que sentia por mim tivesse acabado de uma hora para outra, e repito, sem motivo aparente. Claro que o motivo havia, mas ele não falou. Olha, é por causa disso que eu estou terminando. Não. O fato é que o tempo foi passando, foi tentando levar a minha vida, até porque não tinha outro remédio, né? Até que quando estava perto de completar 2 meses de separação, me deparei com uma situação que me deixou com a pulga atrás da orelha. Além de folgar aos domingos, eu também tinha um sábado do mês para descansar. E justamente naquele sábado, que eu não estava de serviço, resolvi ir até o mercado comprar umas coisas que, enfim. Só que no que virei a esquina, com surpresa, eu vi o carro do Paulo parado na frente de uma casa que tinha um muro assim bem alto. E sabe, apesar de estar um pouco longe, eu não estava enganada. Reconheceria aquele carro até se ele estivesse lá no fim da rua. E não foi só o carro que eu reconheci, mas o próprio Paulo. Ele estava do lado de fora do automóvel, encostado assim no capô, e parecia estar conversando com alguém pelo celular. Sabe, eu até fiz menção de ir até ele, perguntar o que ele estava fazendo ali no bairro, tão pertinho de casa. Olha, chegou a dar aquela esperança, sabe? Sabe aquela esperança boba que dá na gente? Quem sabe ele tenha se arrependido de ter terminado o namoro. Esteja querendo conversar comigo. Será que era isso? Ele queria me ver? Será que tinha sentido a minha falta? Dei até uma conferida no celular para ver se tinha alguma ligação perdida, alguma mensagem, só que não tinha nada. Eu fiquei ali parada naquela esquina, olhando na direção dele. O carro parado e ele encostado no capô. Fiquei ali me perguntando, com quem será que ele está conversando? E o que será que está fazendo aqui no bairro? Tão pertinho de casa. A minha vontade, repito, era de me aproximar, conversar com ele. Até porque estava morrendo de tanta saudade. Só de olhar para ele, mesmo assim, de longe, meu corpo todo tremia. Meu coração quase explodia dentro do peito. Até que de repente ele entrou no carro. Eu até pensei que fosse arrancar, só que não. Entrou e ficou lá dentro. O carro estacionado. E sabe, naquela hora me deu um estalo. Ele parecia estar esperando alguém. Primeiro, falavam no celular. Aí desligou o telefone, entrou no carro, só que em vez de arrancar, continuou ali parado. Como se, repito, estivesse esperando alguém. Mas quem? Lembro que acabei me escondendo atrás de uma árvore que tinha perto da panificadora e fiquei ali de olho, o coração quase saltando no peito. Até que de repente, para minha surpresa, vi uma pessoa subindo a rua. A cada 10 passos que dava,
Ela dava assim uma olhadinha para trás, como se estivesse se certificando de que não tinha ninguém andando atrás dela. E essa pessoa passou ali, pertinho de mim. Só não me viu pelo fato de eu ter me escondido. Mas o pior mesmo é que essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos do que a Adriana, minha irmã. Ela virou a esquina e eu cheguei a pensar: meu Deus, não, é só o que está me faltando. Ele entrar no carro do Paulo. Por favor, faça. Pois ela virou a esquina e, pro meu desengano, se aproximou do carro do meu ex-namorado. Dali, de trás daquela árvore, tremendo dos pés à cabeça. Eu vi tudo, ninguém me contou. Ela parou diante do carro, olhou de novo em todas as direções. Sabe, ladrão? Pessoa que está com a consciência pesada, se certificando de que ninguém estava vendo. E aí entrou no carro dele. E ele, mais do que depressa, arrancou assim que ela entrou e fechou a porta. Passaram ali bem pertinho de mim. Não sei como não me viram, pois eu fiquei tão abismada que simplesmente saí de trás daquela árvore e fiquei ali praticamente no meio da calçada, de boca aberta, ainda sem conseguir acreditar. Porque minha irmã tinha entrado no carro do Paulo. Onde eles estavam indo? Tem tanta pergunta boba que a gente faz, principalmente quando está numa situação assim, vendo uma coisa e não conseguindo acreditar. Só que ela no fundo eu sabia. Estava mais do que claro, mais do que na cara, o que estava acontecendo ali. Os dois estavam de casa, já se conheciam, tinham até trabalhado juntos no passado. Será que já tinha acontecido algo entre eles antes de ela se casar? Antes de começarmos a namorar, eu e ele? Era uma possibilidade. Eu fiquei tão perdida que, em vez de ir ao mercado, resolvi voltar para casa. Ainda estava tremendo quando entrei por aquela porta. Minha irmã tinha deixado a filha dela ali em casa, para a mãe cuidar. E eu perguntei para a mãe se ela sabia onde que a Adriana tinha ido. No que ela imediatamente respondeu: não sei. Ela só pediu para dar uma olhada na Alice, disse que ia dar um pulinho não sei onde, que já voltava. Aquela frase ficou entalada na minha garganta. Olha, eu quase contei para minha mãe que tinha acabado de ver a safada da minha irmã entrando no carro do meu ex-namorado. Não sei como consegui me controlar. Preferi conversar com ela primeiro, porque ela tinha de me dar uma explicação. Por mais que nem precisasse. Olha, fiquei num estado que a minha vontade era só de fechar os olhos e morrer. Enquanto minha irmã não chegou da rua, eu fiquei ali deitada naquela cama tremendo, o corpo todo, até que 3 horas depois escutei a sua voz lá na sala. Levantei, fui lá conversar com ela, e só pela sua cara de felicidade já me senti ainda pior. Ela devia ter ido a algum motel com o Paulo, disso não tenho a mínima dúvida. Sabe aquele sorrisinho de quem tinha acabado de aprontar? Sabe aquele sorrisinho de mulher safada, mulher sem vergonha, que trai o marido e não fica nem com a consciência pesada? Falei que precisava conversar com ela. Pode ser na tua casa, lá nos fundos.
Só nós duas. Ela fez assim uma cara de assustada, talvez pelo modo como eu falei. E assim que entramos na casa dela, eu fui direto ao ponto. Posso saber o que está acontecendo entre você e o Paulo? A infeliz fez uma cara de desentendida. Mas antes que tentasse negar, eu acrescentei. Acabei de ver você entrando no carro dele, Adriana. Não adianta negar. Aonde que vocês foram? Que você só chegou agora? A cara que fez essa mulher. Só se eu tirasse uma fotografia, porque eu não consigo expressar em palavras. Ela engoliu em seco, ficou pálida. Começou a gaguejar. E veio com aquela desculpa esfarrapada. Você viu? Mas como? Olha, não é nada do que você está pensando, viu? Foi só uma carona que ele me deu. Eu estava indo no... Para de mentir, Adriana. Você acha que eu sou alguma idiota? Desde quando que vocês estão de caso? Aliás, foi por tua causa que ele terminou tudo comigo? Confessa, sua descarada! Ela ficou muda. A exemplo do que tinha acontecido com o Paulo, quando terminou o nosso namoro, ela também baixou a cabeça e não teve coragem nem de me olhar nos olhos. Não teve a capacidade nem de tentar se defender. Se bem que não precisava, né? Eu tinha visto tudo com os meus olhos. E olha, se meu cunhado não tivesse chegado de repente, sabe Deus onde aquela nossa conversa teria terminado. Aliás, se quisesse, eu podia ter acabado com o casamento dessa infeliz naquela hora. Bastava uma palavra minha. Mas quer saber? Não quis fazer isso. Ou por outra, talvez não tenha tido coragem. Meu cunhado, naturalmente, notou que o clima entre nós duas estava tenso. Chegou a perguntar o que tinha acontecido, mas eu apenas me retirei. Voltei para casa e deixei os dois ali sozinhos. Ela, naturalmente, jamais teria coragem de confessar a traição para o marido. Eu não quis falar nada, porque com certeza seria o fim do casamento dos dois. Depois mandei mensagem para o Paulo, dizendo que já estava sabendo de tudo, que tinha visto a safada da minha irmã entrando no carro dele e que já tinha inclusive conversado com ela. Ele viu a mensagem, mas não fez nenhum comentário. Mesmo porque a própria Adriana já devia ter contado a ele o que tinha acontecido. Foi por causa dela que ele terminou comigo. Agora eu sei. Só não entendi por que é que ele tomou essa decisão. Meu Deus, preferiu ser amante da minha irmã. Preferiu ser o número 2. Sabe, o step para minha irmã, em vez de ficar comigo. Será que ele já se apaixonou por ela? Será que no passado, lá, quando eles trabalharam juntos, ele tinha sido apaixonado por ela, tinha gostado dela? Será que já tiveram alguma coisa? Sei lá. Quem sabe tivessem até curtido um romance. Quem é que vai saber? Aí resolveram reviver a paixão depois que se reencontraram. Depois eu ainda tive outra conversa com a minha irmã. Pedi não. Ordenei que ela se afastasse dele. Jurei que se ficasse sabendo que os dois ainda continuavam se encontrando, ia contar tudo pro meu cunhado. Porque não era justo ela ficar enganando o pobre coitado. Já bastava eu ser enganada. Já bastava eu de traída, de coitada. Olha, não entra na minha cabeça. Minha própria irmã, sangue do meu sangue. Como ela pôde ter sido capaz, meu Deus? Acabou com o meu namoro. E não só com o namoro. Ela sabia que eu gostava dele, que eu era apaixonada por ele.
já tinha marido em casa, já tinha uma família. Meu Deus, minha própria irmã, como ela pôde ter coragem de me arrebentar por dentro, de despedaçar meu coração, de roubar o homem que eu amava, meu Deus.